E hoje nós vamos dar início agora ao nosso treino número 5 deste programa de gestão emocional. Já vamos aqui neste segundo mês e vamos dar início ao treino com o tema memória, atenção e seletividade. E eu estava a dizer que já dei este tema ah, na última edição deste programa, mas resolvi abordá-lo de outra forma, porque na verdade nós também queremos, na vida, estamos sempre a evoluir e estamos sempre a sentir o mundo e a realidade de uma determinada forma e nada melhor do que respondermos àquilo que a vida nos está a dizer. E na semana anterior nós falamos de decisões e na forma como nós tomávamos as decisões e percebemos que uma gestão emocional eficiente não nos permite ter um controle sobre as nossas emoções. Permite-nos sim ter um controle sobre as nossas decisões e sobre as nossas ações. Isto é uma coisa que eu gosto de reforçar e deixar sempre clara. Nós não controlamos nem gerimos as nossas emoções, nós gerimos as nossas ações e as nossas decisões. E por isso mesmo é que no âmbito do trabalho da academia nós trabalhamos, né, o que é que nós promovemos? O autoconhecimento, a autoconsciência e o autocontrolo. Porque este, não é? Este é o objetivo. Sentir as emoções, conhecê-las, sentir, ver o que estas nos estão a querer dizer e depois, na verdade, gerir as nossas ações. E se nós pensarmos que o que nós queremos é encontrar uma solução, e nós já falamos da diferença entre soluções e saídas, não é? O que nós queremos é encontrar uma solução para as nossas questões. E a solução implica que nós temos um objetivo, não é? Um objetivo, encontrar um objetivo, levar-nos até algum lado, por isso nós vamos ponderar, vamos pensar, vamos responder, ou seja, dar uma resposta que seja eficiente e execuível, e depois vamos criar um novo cenário. E quando nós não fazemos isto é, quando nós não encontramos uma resposta, e sim reagimos, quando nós não encontramos uma solução, mas à viva força procuramos uma saída, o que acontece é que nós reagimos, não é? Uma coisa é pensar numa solução, outra coisa é querer à viva força encontrar uma saída. Pensar até numa saída. E a saída, o que é que exige? Uma reação imediata, mas baseada em quê? Baseada no meu passado, baseada em memórias. Porque enquanto eu procuro uma resposta, enquanto eu procuro uma solução, eu posso predispor-me a equacionar um futuro, não é? E a ver o que a vida está a dizer e a sentir, não é? E a absorver essa informação para criar uma nova realidade. Se eu simplesmente reajo, não é? Na procura de uma saída, eu estou só a tomar decisões não conscientes baseadas na minha memória, porque estou a tomar decisões baseadas na informação do meu passado. E se, e se o passado é informação, ele não tem que ser determinação nem pré-determinação. Isto é, eu posso ter informação do meu passado, mas não tenho necessariamente que deixar que este passado condicione de forma não consciente as minhas decisões ou determine. E a certeza que nós temos, não é? Porque nós sabemos que as nossas decisões são maioritariamente inconscientes, é que muitas vezes nós reagimos, em vez de proagir, não é? Reagimos. E isto acontece e baseamos-nos essencialmente na nossa memória. Porque, inclusive, a memória orgânica, memória emocional. Estamos habituados a sentir determinadas coisas. E relativamente à memória, há duas coisas que eu quero salientar. Primeiro, que ela não é de confiança. Depois, que ela nos enfraquece. Ou seja, estas memórias às quais nós recorremos para reagir. Estas memórias não conscientes. Então, estas memórias não são de confiança por que razão? Quando nós guardamos uma informação em nós, ou seja, uma memória, não é? Quando nós criamos uma memória, há variadíssimos fatores a influenciar a criação desta memória. E há variadíssimos fatores que podem influenciar o acesso à mesma. Há imensos estudos feitos já sobre a criação das memórias
e o acesso às mesmas. E estes estudos são muito, muito, muito utilizados, nomeadamente na criminologia, onde as pessoas, como nós sabemos, não é? Onde os investigadores sabem que nós humanos guardamos toda a informação, nós percepcionamos a informação, só que só acedemos de forma consciente a uma ínfima parte desta informação. Portanto, já há uma série de metodologias que nos permitem aceder à nossa memória e ver algo que não está acessível ao nosso consciente. Eu dou-vos um exemplo. Houve um estudo feito numa sala de aulas, em que se simulou um episódio, os alunos não sabiam, um episódio com algum conflito emocional entre um aluno e o professor, um aluno que entrava. E imaginem as filas de cadeiras, não é? O que foi feito foi o seguinte: o aluno entrou em conflito com o professor, muito bem, e os alunos foi-lhes pedido para relatarem a sua experiência, o que viram. E o interessante é que uma coisa, como uma posição perceptiva, ou seja, trocar o aluno de sítio e pedir para relatar o que viu noutra cadeira que não era a sua, dava-lhe acesso à informação que ele não tinha mencionado no lugar onde estava inicialmente. Portanto, a nossa posição perceptiva altera de acordo com o local espacial. Por isso é que muitas vezes se diz, quando é para colocar no lugar do outro, ok, há hum, muitas terapias que se fazem, inclusive é assim, ok, saltas desta cadeira para a cadeira do outro. E mais, não é? No caso, por exemplo, das constelações familiares, quem está ali sentado, o teu pai, ok, então senta-te lá para ver. Parece que sentem, não é? Vem a perspectiva do pai. Isto é o acesso à memória. Mas também é importante percebermos que há questões orgânicas que influenciam a nossa memória. O próprio estado emocional condiciona, e por isso é que a memória, eu digo que não é de confiança, condiciona a forma como a memória é criada e a forma como nós acedemos a ela. Isto quer dizer o quê? Se nós estivermos, por exemplo, com fome, nós criamos uma memória diferente do mesmo acontecimento relativamente a uma pessoa que não esteja com fome. Portanto, tudo o que está em nós não guardamos uma memória do real, mas guardamos sim uma memória daquilo que é uma construção que fica na nossa mente. E haverá de um evento tantas memórias quantas pessoas estiverem presentes. E o interessante é que nós acreditamos que pegamos numa parte do evento, vou só pedir para alguém desligar o micro, eu não sei quem tem, porque depois aparece o nome dessa pessoa na gravação. Portanto, eu dizia que há tantas memórias quantas pessoas estiverem presentes num determinado evento e nós acreditamos que recordamos parte do. Deixa-me só ver aqui, que eu vou só ver quem tem. Que nós recordamos parte do evento, ou pelo menos uma parte da realidade. Isso não é verdade. Há casos conhecidíssimos, provados, não é? E mesmo que estão patentes na opinião pública, um deles era do Bush filho, que quando lhe perguntavam onde ele estava no dia em que foi informado sobre o atentado das Torres Gêmeas, ele disse que estava num determinado local. E havia filmagens que mostravam que ele estava, penso que era numa escola, sentado numa cadeira pequenina, qualquer coisa assim, e que há alguém que lhe vem dar a notícia. E ele afirmava que estava no seu gabinete. E há entrevistas em que ele afirmava que estava no seu gabinete. E isto não é que ele esteja a alucinar ou que estivesse demente, não. É que se vão criando memórias, não é? Nós acontece-nos algo, mas depois a forma como nós recordamos vai sendo alterada essa memória, ou seja, as sinapses vão sendo criadas numa direção diferente. Isto é aquela velha frase de que uma mentira contada muitas vezes torna-se uma verdade, porque as pessoas verdadeiramente depois acreditam. Isto relativamente às memórias, e o que eu dizia não é de confiança, porque nós acreditamos muitas vezes que dizemos que fazemos coisas que nem sempre aconteceram ou existiram. E depois é que o segundo pressuposto, não é? A memória não é de confiança, mas o segundo é que a memória nos enfraquece. Isto porquê? Quando nós estamos sempre
sempre, não é? A tentar encontrar saídas baseadas numa reação ou numa fuga, não é? Ou informação que nós temos relativamente ao nosso passado, isto é extremamente desgastante. Porquê? Porque reparem, se nós temos que encontrar estamos no presente, a tentar projetar futuro ou a viver futuro, e estamos constantemente a comparar com o passado ou ir lá atrás e a perceber, tentar encontrar aqui nos meandros de tudo o que já nos aconteceu, o que é que poderá ser semelhante e que nos permita vislumbrar uma saída, não é? Não uma resposta, mas se calhar uma saída. Isto é extremamente cansativo, porque nós andamos num processo aqui no nosso cérebro, para além, tipo, não é, overthinking, mas este overthinking em termos orgânicos é andar aqui quase de sinapse para sinapse, a percorrer caminhos e a tentar, não é, aceder às nossas memórias para ver qual delas é que nos dá uma saída. Porque nós sabemos que o cérebro não gosta do desconhecido, o cérebro não gosta de incoerências, não gosta de desconforto. Portanto, por por, por esta necessidade de procurar sempre esta coerência, precisamos sempre de andar aqui a encontrar semelhanças. Será que esta situação é semelhante àquela? Só que o que acontece é que pomos o foco nas semelhanças e não nas diferenças, porque à viva força nós queremos construir um futuro que seja feito quase à imagem e semelhança daquilo que nós já vivemos. Porquê? Porque aquilo que é diferente é sempre desconfortável. Tudo o que é diferente é desconfortável para nós. E o nosso ego, tudo faz para que nós não saiamos da nossa zona de conforto, inclusive deturpar e enviesar as nossas memórias para que nós tomemos decisões baseadas no passado e no perpetuar do mesmo. Ora, mas para construir um futuro diferente, não é? Para nós construirmos um futuro, nós precisamos de quê? Nós precisamos de novidade e de criatividade. E o berço da criatividade é a liberdade. Uma vida muito presa a memórias é uma vida sem criatividade, porque estamos condenados a perpetuar o passado no futuro. Sempre. Portanto, esta liberdade para nos sentirmos, para perceber o que é que são as nossas emoções, o que é que estas nos querem dizer, são o berço de uma vida muito criativa e de uma vida diferente, que nos dará algo diferente. E há uma frase que diz: se nós queremos ter algo que nunca tivemos, não é? Porque podemos querer uma vida diferente, todos nós dizemos que o queremos, então nós, para termos aquilo que nunca tivemos, temos que ser aquilo que nunca fomos. Porque nós não podemos querer ser os mesmos e ter uma vida diferente. Não é? Isto é uma esquizofrenia. Não é? Eu achar que tudo vai mudar e eu, sem mudar, vou conseguir construir um futuro novo. Diferente de quê? Das memórias que eu tenho e ando a perpetuar. Então, para que a memória não tenha este papel castrador, mas sim um papel construtor, é importante que nós consigamos entender as nossas experiências, que nós consigamos ver a vida como um somatório de experiências, não é? Que nos vão dando alguma aprendizagem e, de forma, vamos acreditar que há alguma sabedoria, porque a sabedoria é pegar nestas aprendizagens e pô-las em ação na vida. Porque uma coisa é a informação, não é? Outra coisa é o conhecimento e outra coisa é a sabedoria. Não é? E, portanto, nós vamos aumentando e vamos acreditando que a vida, se nós conseguirmos perceber que a vida ah, nos exige, nos exige este exercício de aprendizagem permanente, nós também percebemos que a vida nos exige algo que hoje ainda muito pouco se fala, e que há uma senhora chamada Brené Brown que estuda isto de uma forma exímia. A vida exige-nos que nós aprendamos a aceitar a nossa condição de vulnerabilidade como humanos. E o nosso ego tudo faz para, para nos fazer acreditar que até há um grau de perfeição em nós e até que há coisas em que nós somos muito bons e os outros não são assim tão bons, e há coisas onde nós somos perfeitos e exímios, não é? E é para aí o caminho. E na verdade, o caminho não é esse.
E por isso é que muitas vezes nós criamos falsas memórias, porque estamos baseados, na verdade é num medo de nos expormos tal como somos e expormos as nossas vulnerabilidades, não as nossas fragilidades, certo? São coisas diferentes as nossas fraquezas. A vulnerabilidade é uma emoção muito subtil que surge da coragem de nós nos assumirmos como autênticos, da coragem de sermos autênticos, independentemente daquilo que eu próprio penso relativamente a isso ou os outros possam pensar. As fraquezas as fraquezas são uma coisa, as fraquezas são zonas erróneas que onde nós na verdade pomos o foco naquilo onde nós não fazemos tão bem, ou ou naquelas zonas onde eu digo que nós patinamos um bocadinho. Mas muitas vezes, as fraquezas são construções do ego, quase sempre. Porquê? Porque não há razão para que isso aconteça, a menos que haja uma aprendizagem ou uma necessidade de agir nesse sentido. Isto quer dizer o quê? Que as fraquezas acabam por ser capas que nós próprios nos criamos. E vocês podem se perguntar, mas por que razão? Primeiro porque nós almejamos a perfeição. E às vezes até duvidamos que consigamos, então vamos já arranjando lá, porque eu sou isto, eu sou aquilo. Esta é a frase da fraqueza. Aquilo que normalmente vem à frente do eu sou. Mas eu sou muito ansiosa, eu sou muito distraído, não é? Eu sou pouco corajoso, eu sou muito negativo, não é? Eu sou muito pessimista, eu sou muito racional, ou eu sou muito religiosa, ou eu sou muito crente. Então, tudo isto pode revelar fraquezas ou hum, algumas fragilidades que o nosso ego, não é? Acaba por embutar desta forma, porque nós estamos sempre à espera de um bocadinho de compaixão da parte do outro quando diz isso. Então, esta minha fraqueza, na verdade, é manipulação. Não é? Quando eu digo eu sou muito ansiosa, que é calma, olha que eu já tenho este diagnóstico feito, porque sou eu que o faço, não é? E é bom que o teu comportamento seja consentâneo com isso. Portanto, eu acabo por estar a manipular. E isso, não é? As minhas fraquezas acabam por criar falsas memórias, porque se eu acreditar, não é, que sempre fui ansiosa, eu vou-me lembrar da minha história à luz desta ansiedade, que na verdade até podia existir ou não, mas eu vou colorir todas as minhas memórias com isto. Isto é o que acontece, eu depois acabo por colorir, portanto, crio falsas memórias ou envieso as minhas memórias. Mas a verdade é que a vulnerabilidade é uma coisa muito diferente. A vulnerabilidade é a capacidade de nós nos assumirmos como humanos e de aceitar que a nossa vida, deixem-me só, que a nossa vida é incerta. Isto é uma coisa que ao ser humano custa imenso, imenso. E há imensas situações de vulnerabilidade. A vulnerabilidade é perceber que o risco e a exposição emocional a que nós estamos diariamente sujeitos não é uma opção. Isto é tão interessante. Esta é das melhores definições de vulnerabilidade. É que o risco e a exposição emocional a que estamos sujeitos não é uma opção, é uma condição necessária à existência, à vida humana. E por algum motivo, nós resolvemos criar uma realidade em que isto não existe, em que não existe esta exposição emocional e por isso encobrimos as nossas emoções e isso não apresenta risco. E na minha opinião, esta é a origem de muitas doenças. E se não for origem de doenças, será certamente origem de muitos conflitos, de muita descomunicação, de muito desconforto. Porque nós estamos cá para sermos autênticos. E na verdade, nós podemos recorrer à nossa memória, sem dúvida que ela é extraordinária, no entanto, não é possível confiar nela. Cientificamente está mais que provado que não é possível confiar nela. Muito mais quando nós somos juízes em causa própria, quando nós temos memória de nós. Ou seja, nós estamos no presente a aceder a uma memória que foi guardada por nós também. Portanto, nós temos a capacidade de enviesar isto. Então, a pergunta, não é? A pergunta que me podem estar agora aqui a fazer é: por que razão
por que razão acredito eu que é tão importante viver uma vida onde esta vulnerabilidade, que é no fundo a aceitação de uma condição humana em que o risco e a exposição emocional fazem parte da vida. E por que razão é tão importante? Para mim, porque é a única forma de viver uma vida plena, plena. Se eu não tiver Se eu não tiver pessoas perante as quais eu me possa assumir da forma que sou, um dia triste, outro dia alegre, um dia mais controlada, outro dia menos controlada, um dia com dúvidas, outro dia se eu não puder assumir o meu estado, mas mais a diferença que eu constituo relativamente ao outro, porque depois isto é muito interessante, porque depois nós, para criarmos estas capas, temos que nos tornar todos iguais. Temos que encontrar médias, temos que encontrar formas de ser, não é? E nós somos todos diametralmente diferentes. Nós temos formas de gerir e de aceder às emoções diferentes. Temos formas de as sentir, de as viver, de as expressar. Portanto, quando nós começamos a olhar para o lado e a dizer é melhor fazer assim e não fazer isto, nós já estamos a tornar-nos mais frágeis, porque não estamos a assumir a nossa vulnerabilidade. E isto é o mais importante, é que para além de nos permitir viver uma vida plena, é, é sinónimo de coragem, porque só com este estado de autenticidade é que podemos estabelecer relações duradouras, conexões sólidas. Ninguém consegue ter uma relação com outro ser humano se não assumir esse seu estado de vulnerabilidade e assumir esse risco. Não dá, porque senão é um fantoche a conectar-se com outro fantoche. Porquê que são fantoches? Porque são os egos que estão a manipular e assumem-se como perfeitos e nesta perfeição não pode haver conexão, porque no íntimo nós sabemos que nenhum de nós o é. Então quando alguém se assume, não é, no seu estado mais vulnerável, o seu estado mais vulnerável é o humano, entenda-se isso, que é hoje quero, hoje não quero, às vezes tenho dúvidas, outras vezes não tenho certezas, e a vida é assim, e a vida é assim. O que é que acontece? São seres extremamente admiráveis, porque é pela coragem, pela serenidade e mais porque se percebe que já fizeram caminho interno, percorreram um caminho interno até si, a jornada do herói, não é? Jornada do herói, já a fizeram. Portanto, a vulnerabilidade, para além de ser um sinónimo de coragem, é, não é? Um assumir de uma vida plena e é admirável, eu diria até atrativa e atraente perante os outros. E isto é interessante porque, não é? O que eu acabei de dizer é que o nosso nível, não é? A intensidade que nós pomos na nossa vulnerabilidade é proporcional à nossa coragem. Proporcional. E pessoas conscientes conseguem perceber isso. Mas a nossa disponibilidade para assumir riscos, não é? Para assumir riscos, é proporcional a isso também. Porque quando eu já me conheço e já sei como sou, e já sei quais são as minhas flutuações e como é que eu reajo perante as circunstâncias, eu domino-me. E vamos ao início, ao autocontrolo, à capacidade para gerir os meus estados emocionais e não as minhas emoções. E este é o santo grau, é aquilo que todos nós almejamos, ter algum controle sobre o nosso comportamento. Então, se nós percebermos isso, vemos agora porque é que a vulnerabilidade, não é? É a base de muitas competências tão difíceis de treinar nesta gestão emocional. Porquê? Porque a vulnerabilidade é sinónimo de aceitação. E quando eu falava da memória, da atenção e desta seletividade, o cuidado é, não é, nós conseguirmos aceder à nossa memória de uma forma mais límpida, mais crua, mais pura. E nos lembrarmos, não, naquela altura eu procedi mal. Para quê? Para hoje eu saber proceder melhor. Não, eu hoje fiz qualquer coisa, então vou guardar isto desta forma para perceber o que posso conseguir. Agora, quando o meu ego me começa a dizer, pois, mas o outro, pronto, e tu és, já estou aqui a arranjar forma de guardar numa gaveta esta memória e depois não me vai ser útil.
Não me vai ser útil porque só vai servir para embotar ainda mais. Só vai servir para me enfraquecer e não me permitir ser esta minha versão mais autêntica. E agora, num minutinho, eu deixo-vos um exercício, que é, pensem numa situação em que se sentiram verdadeiramente vulneráveis. E reparem, um luto é uma situação em que nós nos sentimos vulneráveis, uma perda, há muitas situações em que nós nos sentimos vulneráveis. Portanto, o exercício é pensar numa situação em que nos sentimos verdadeiramente vulneráveis. Ir até essa situação e recordá-la. E depois, o exercício é ver como sentir essa Agora vulnerabilidade Portugal está apurado para a final. nos deu, deixem-me só, como esta vulnerabilidade nos deu, que é um sinónimo de coragem e que nos deu aprendizagens. Portanto, ir a essa situação em que nós sentimos vulnerabilidade e depois tentar perceber que aprendizagens fizemos, o que é que conseguimos ganhar com isso e mais, como nos engrandeceu, como foi sinónimo de coragem, como nos tornamos seres humanos maiores, com outras competências, simplesmente porque acolhemos viver essa situação dessa forma mais autêntica. Este é o exercício, estão a bater as 22, este é o exercício que eu vos deixo para hoje. E prolonguem-no ao longo da semana e vejam estas situações todas em que nós nos sentimos mais vulneráveis, o que é que nos dão? Que competências nos permitem trabalhar? E vamos ver que vamos chegar à próxima semana com muita mais consciência sobre aquilo que nos move e sobre o papel fundamental que estas emoções têm na nossa vida e neste treino de competências que nos permite chegar até esta nossa melhor versão. Que seja a melhor versão para mim é a melhor versão que nós conseguimos ser hoje. E depois, amanhã, quando soubermos mais, vamos ser uma versão melhor ainda. É isso que eu desejo para todos nós. Bom, eu vou-me despedir, fiquem bem, vemo-nos na próxima semana para o nosso 6º treino deste programa de gestão emocional. Fiquem bem e até para a semana. O resto de uma boa noite.